Mas É, você comentou que você falou uma frase assim: "Ah, aquela criança que nunca tinha feito nada". Como que você acabou ali? Você Começando. você tinha feito alguma coisa, sei lá, de publicidade e tal, ou Como é que foi a nada, trajetória de imagina. vocês? Cara, enfim, sou do Rio, né, e aí eu morava na Maré, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uhum, enfim, uma das favelas mais violentas até hoje, infelizmente. E aí eu tinha uma turma junto com meu irmão mais velho, que já faleceu, que a gente ia para o aeroporto Santos Dumont trabalhar como engraxate, uhum. né, e aí isso, moleque, com 9 anos, pegava o busão da Maré e ia até o Santos Dumont. Essa galera, assim, já era da vida. Já estava E já trabalhando. estava trabalhando, né, ali dando os rolês, dando os meus Sim. pulos. E até que um dia o diretor, o Walter Salles, estava lá no Nossa. aeroporto, estava vindo aqui para São Paulo, e eu fui pedir um lanche para ele, que ele estava na fila da lanchonete. Ele gentilmente me pagou esse lanche. Cara, olha essa história. E, e aí, enquanto eu comia ali, ele também comia o lanche dele, ele ficou me observando nesse meio tempo. Depois foi falar comigo, perguntar, enfim, se eu queria fazer um teste, se apresentou que ele era diretor de cinema, eu nem sabia o que ele estava falando direito. E eu falei: "Ah, tá bom, me interesso aí pelo teste, beleza". Aí ele deu o endereço, o lugar, né, para eu poder ir, que era na Videofilmes, a produtora, que era ali do lado, mas eu não sabia onde era, não conhecia. E a data, mas acabei não indo. Assim, os dias passaram, eu não fui fazer o teste, só que ele pediu para que 2 pessoas fossem me caçar lá no aeroporto, assim, durante a semana. E essas 2 pessoas passaram o dia inteiro até que me encontraram, andando, assim, na calçada ali do aeroporto, me pararam, perguntaram se eu era o Vinícius, eu fiquei naquela dúvida, né. Será que É. foi? Quem quer saber? Quem quer Eu saber? falo: "Mano, da onde você me conhece, né?". E aí, enfim, explicaram que estavam ali a pedido do Walter e perguntaram se eu não queria fazer o teste, ir até a Videofilmes com eles, fazer o teste. Falei: "Ah, vamos embora, posso ir sim, mas vou aqui com meu amigo, meu irmão, pra, né, a gente se garantir, né, a defesa ali". E aí fui fazer Quantos esse. anos tinham os outros meninos? Da minha idade também. Meu irmão mais velho estava com 12 anos e o outro era da minha idade. E Eu é lembro quando muito você me legal o contou isso. pensamento da criança, né. "Tô com a minha galera", tipo assim, É, 2 É, meu. homens adultos, vai dar mas eu tô com meu certo. irmão Tá de tudo 13 e certo. outro moleque de 11. Mas pô, como a gente vivia Não, ali, já tinha sim, essas manhãs todas da óbvio. rua, né, mas tem que saber se virar. Eu lembro quando você me contou isso, você falou também que sua mãe ficou meio preocupada, assim, de tipo: "Ah, não sei o quê, que pode ser um sequestro", alguma coisa assim, Foi, então tinha foi. isso também, né, de Até por tipo isso É, eu não então. fui fazer o teste, porque eu liguei pra minha mãe à noite, no mesmo dia, e ela falou: "Ó, cuidado, porque pode ser alguém querendo sequestrar, vender seus órgãos", porque tinha essa Claro, lenda mas Eu urbana tava amo no tava ver Rio. rolando na mãe época um sempre É. negócio assim. tranquila, né, as Hã? mães estão sempre É. tranquilas, eu sei porque eu me É, encaixo. então. E aí eu fui lá fazer o teste, enfim, foi uma coisa rápida, né, pediram pra eu decorar um texto, me cantaram, assim, o que eu tinha que falar, e aí eu fui, fiz, aí a pessoa ligou para o Walter, enfim, se comunicaram. E dali em diante a gente começou um processo de outros testes, preparação, e acabou rolando. Você não imaginava, nem sonhava em fazer qualquer coisa de atuação. Nada, Que é um cara. olhar clínico do É, diretor, né, Na hora, ver o Pra total. saber, potencial. e só conversando, né, porque ele É, não fez um teste nem nada, ele viu ali é engraçado isso, assim, óbvio, ele viu uma coisa no Vinícius, mas uma não latência. tem como também não acreditar em sorte, em estar no momento Oh, certo, no lugar certo, claro, né. A Sem minha claro. história dúvida. também. também foi assim, eu nunca fiz curso, não sabia que existia isso. Uma amiga da minha mãe dividia apartamento com a Viviane Pasmanter, porque ela é de São Paulo e estava no Rio gravando a primeira novela dela, Felicidade. E eles já tinham selecionado uma criança para ser o Alvinho. A criança cresceu ao decorrer da novela, ia entrar no capítulo 80, e aí eles estavam desesperados procurando uma nova criança para o lugar daquela criança que estava grande demais. Ela viu uma foto minha na casa da minha mãe, eu nem morava com a minha mãe na época, estava morando com meu pai, e perguntou: "Posso indicar seu filho?" Minha mãe falou: "Pode". Eu fiz o Vai. teste, passei, a novela foi um sucesso e daí foi. Começou. Então Hum. é doido isso, porque também as pessoas falam: "Ah, não, não sei o que de sorte". Sim, sorte É, se faz a gente parte. não leva para um lugar mais espiritual, um lugar mais de fé, analisando o mundo como ele de fato é, a maioria das pessoas que eu conheço que começou assim, desde muito pequeno, o fator sorte é essencial. O meu foi a mesma coisa. Hum. O seu também? Porque eu que tô de fora, a gente tem sempre a impressão de que a criança já estava inserida dentro desse contexto, de ter os pais trabalhando, de repente, em backstage e tal. Ou uma mãe que pensou: "Ah, eu acho que Uhum. ele é muito desenvolto, né, vou botar para fazer um curso de"
É que Aqui a gente viu que não foi o caso, né? geralmente a experiência que eu tenho quando os pais tentam fazer a criança dar certo, até consegue pegar um trabalho ou outro, mas não é o desejo dos pais, sabe? Então chega um momento Uhum. que trava, porque a criança não quer, Porque porque o fica maior do adolescente que o não quer. seu, Acho que né? o Exatamente. determinante é a criança, né? A O pessoa tem que indivíduo, querer assim. fazer. Se não quiser fazer. Você foi como? Eu tenho uma irmã mais velha, né? Eu tenho 25 hoje, ela tem 29. E a minha irmã, quando a gente era criança, ela tinha o sonho de ser modelo de passarela. E a minha irmã é muito alta. Ela tem 29 anos e Diferente de 1,60. mim, né? 1,60 de altura. Ela é tá. muito Não, alta. ela é alta igual eu. Então ela nunca teve muita chance. Hoje em dia, modelo de passarela você ainda até tá mais democrático. Sim. Pessoas menores conseguem fazer. É, Mas mas na época. democrático 1,69, É. né? Mas antes era 1,75 no mínimo. É. Pra mulher e pra homem 1,82. Então, tipo assim, na época não tinha esse papo, então não ia dar certo pra ela. A opção foi fazer book pra fazer modelo de fotográfico. E aí minha mãe não podia me deixar sozinho em casa, eu sou mais novo, ela me levava junto pras paradas, meu pai trampava. Minha mãe, vou fazer pra sua irmã, você não quer, Gabriel? E eu, faz aí, sabe? A irmã Tipo, vai, a irmã né? vai, eu Ah, vou, vou mas fazer. eu era uma criança chata e pentelha, fechada, não gostava de rir, não fazia nada. Então eu não sabia sorrir, sorria tipo... sabe? Era uma criança que não tinha o menor talento pra parada. E aí, com 11 anos, a gente achou uma agência maneira. Eu fiquei 2 anos fazendo comercial, assim, de hobby. Vim de E uma você família... achava legal? Eu me divertia, mas era um lugar que eu levava muito como hobby. Mas é porque como eu sou de uma família de classe média baixa, Tá. né, a geração dos meus pais foi a primeira que começou a ir mais para um lugar de classe média baixa. Meus avós sempre foram muito pobres, essas coisas. Era Então tinha um importante, lugar né? que também era importante de eu fazer as coisas, porque ajudava muito dentro de Uhum. casa o dinheiro que eu conseguia. Mas era hobby, sem pretensão, sabia que ajudava, guardava um dinheirinho pra mim. E aí, do nada, veio um teste pra uma novela que foi Chiquititas, nunca tinha feito curso de nada. 1 milhão de crianças talentosas que faziam curso desde os 5 anos. E eu ali, a Márcia Ítalo olhou pra mim e falou, gostei desse moleque. Fui fazendo os testes, fui passando e confiaram em mim. É um pouco Cara. disso, um pouco de destino, um pouco de sorte, cada um chama de uma coisa.